Série, pode botar para mim, por favor? Essa é a nossa série de domingo pela manhã. E a gente tem esse costume, né? De fazer mensagens em série. Então a gente está falando uma coisa, só importa. Tem a ver com a nossa comunhão com Deus. A gente entender, cara, que em meio a uma vida tão corrida, em meio a tantos afazeres, a gente precisa priorizar a nossa comunhão com Deus. Porque a nossa vida depende disso. Quando eu e você, a gente entender que tudo que nós precisamos está em Deus, como eu estava falando aqui, quando eu e você entendermos que a vida dele em nós é que nos sustenta, a gente vai separar tempo para ele. Tudo é questão de um entendimento chegar. Não é questão assim de eu botar a faca no teu pescoço. Você tem que ter comunhão com Deus. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que... Não. Isso não funciona. Faca no pescoço não funciona. O que funciona é você ter entendimento da sua necessidade de... Aí esse entendimento chega, caramba, cara, eu não posso abrir mão disso. Não está escrito, não é por força, nem por violência. É necessário chegar a um entendimento. Tipo assim, isso aqui eu não posso abrir mão. Porque na nossa vida é assim. Por que tu vai trabalhar todo dia? Não, diz aí para mim. Por que tu não fica em casa dormindo? Falta de vontade, não é? Ainda mais amanhã, segunda-feira. Ai, Jesus. Mais um dia. E acorda. Tu acorda cheio de vontade de trabalhar, sim ou não? Não, pode abrir tua boca e falar. Tu acorda cheio de vontade de trabalhar. Mas por que tu arranca o teu corpo da cama? É isso que tu faz. Tu arranca o corpo da cama. Entra debaixo daquele chuveiro, para quem toma banho, né? Tem também. Eu entro logo debaixo do chuveiro para despertar. E comigo não tem negócio. Pode perguntar à minha esposa. Tem negócio de soneca, mais 5 minutos não. Tocou, abriu, eu levanto. Teve um dia desse que eu fiquei impressionado. Que eu acordei 15 para as 6, 6 horas eu já estava correndo. Escovei só o dente, botei a roupa de corrida e eu falei, caramba. Quando eu estava lá embaixo começando a corrida, eu pensei, caramba, cara, tem só 15 minutos que eu acordei e já estou aqui correndo. É assim, cara. A vida é assim. Sim ou não? Em meio a tudo isso, nós precisamos entender que é da nossa comunhão com Deus que a gente vai extrair a força da nossa vida. E é sobre isso que nós temos falado, baseado nesse texto aqui, de Lucas capítulo 10. Né? Tá lá Jesus, ele chega num determinado lugar, e ele é recebido numa casa, né? De 2 irmãs. Né? E aí, uma delas se envolve com muitos afazeres, porque na verdade a intenção dela é receber bem o hóspede chamado Jesus. Mas a outra não. A outra, de repente, com um pouquinho mais de entendimento, ou um pouquinho mais de sede, de fome, ou mesmo de necessidade, ela vai atrás do Senhor. Interessante isso. Porque de repente o nível de entendimento e necessidade que vai fazer você se jogar nos pés de Jesus. E aí, a que estava muito indignada, na cabeça dela, aquela pessoa que estava aos pés do Senhor, mas desocupada, não tinha o que fazer, e resolveu ficar sentada ali. Mas, na verdade, ela estava estabelecendo uma prioridade. Quem está entendendo? Ela estava estabelecendo uma prioridade. E aí ela chega para Jesus e fala, estou ocupada, ninguém me ajuda, fala comigo para me ajudar. E a gente pensa na resposta de Jesus. Como é que responde? Marta, Marta, está muito ansiosa, está muito inquieta, está muito agitada, Marta. Marta está muito preocupada. De repente Jesus está falando com algumas Martas aqui essa manhã, e pode ter Marta do sexo masculino também, gente. Pode ter. Ansioso, achando que vai dar jeito na própria vida.
vida, achando que é você que vai resolver teus problemas, achando que vai dar solução, esperando a resposta do amigo, do patrão, do vizinho, quando na verdade Jesus tem tudo o que você precisa. Ele está falando: Marta, calma. Você está muito preocupada com muita coisa. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Caramba, para pensar, cara. Cara, olha aqui para mim. De repente você está cheio de necessidade, cheio de sonho para realizar, cheio de objetivos. Olha para mim, estou falando contigo. Cheio de objetivos para alcançar, cheio de metas, e está esse pai falando para você, e no meio disso tudo, a única coisa que importa é a tua comunhão com Deus. Aí você está olhando para mim: você não sabe das minhas necessidades. De repente você está aí na tua mente: você não sabe os meus sonhos, meus projetos, você não sabe o que é que eu desejo, você está falando isso para mim porque você não conhece. Mas eu só quero te dizer que quem está falando isso para você é Jesus, e Ele te conhece. E também com isso, Ele não está querendo dizer para você que tudo que você quer e deseja e precisa é desnecessário. Ele só está querendo te mostrar o caminho certo para você alcançar o que você precisa, é colocando Ele em primeiro lugar. Aí, você vai ter que fazer você vai ter que fazer Maria escolheu. Você quer confiar em Deus ou você quer confiar em você? Não, se você quiser confiar em você, vai nessa tua força. Agora, se você quiser confiar em Deus, priorize o teu relacionamento com Ele, porque é do relacionamento com Ele, é a partir daí que Ele vai manifestar tudo na tua vida. É na proporção da intimidade que o poder se revela. Não tem como eu dizer que vivo para Deus, que quero priorizar a Deus, que confio em Deus, uma vez que eu não priorizo minha intimidade, meu relacionamento com Ele. Não casa essas duas coisas. E é o que a maioria das pessoas faz. Eu pergunto para você assim: você quer confiar em Deus ou você quer confiar em você? O que é que você me responde? Deus, claro, mas aí o que vai me mostrar é a tua atitude amanhã. Porque você pode dizer para mim que você quer confiar em Deus e amanhã esquecer de se relacionar com Ele. Aí você está me mostrando na prática que você confia só em você. Está entendendo? Não tem como eu abrir minha boca para dizer eu quero confiar só em Deus, quando na prática eu não demonstro isso. É onde Jesus fala: esse povo me honra da boca para fora. É isso que Ele está falando. O coração está distante. Se você confia em Deus, a tua atitude número 1, priorizar o relacionamento com Ele. Era para tu dar um glória bem alto agora. Perdeu a oportunidade. Te dá outra? Vou te dar outra. Se você diz que confia em Deus, a tua prioridade número 1 é o teu relacionamento com Ele. Meu Deus, espontâneo. Quem está entendendo isso? Não tem outro caminho, queridos. Não tem outro caminho. Ele falou isso para Marta. E ele diz uma coisa: não vai ser tirado, hein? Meu Deus. Não será tirado. Haja o que houver, ou haja o que hajar, como você preferir. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, porque a minha comunhão com Ele não será tirada. Percebe, gente? Para a gente dar algumas declarações, nossa vida tem que estar muito embasadinha num relacionamento com Ele. Senão a gente está declarando da boca para fora. Ele está olhando para o nosso coração. Quem está entendendo? Ele ama muito. E a na mão dele já está pronta. Perdeu outra oportunidade. Só a Thaís falou amém.
tua vida na mão dele está pronta. Não precisa se desesperar. Vamos lembrar algumas coisas que a gente falou? Não podemos deixar o urgente tomar o lugar daquilo que é mais importante. Deus não será a minha prioridade se Ele não for a minha paixão. É quando a gente está apaixonado que a gente prioriza. É só você lembrar do início do relacionamento com essa pessoa que está aí do teu lado. Como é que tu era Deus no céu e ela na terra. Paixão queimando. Era tanto beijo na boca que a boca ficava grossa. Eu já passei por isso, eu sei como é que é. Porque quando tem paixão, tem relacionamento, não tem como. Não tem como ficar longe de quem eu estou apaixonado. Um dia já faz falta, sim ou não? Como é que eu estou abrindo minha boca, cara? Queridos, olha só. Quando eu falo assim, é para você pensar junto comigo, tá? Porque são perguntas que o Espírito Santo me faz. Como é que eu estou abrindo minha boca para dizer que eu amo a Deus e fico 5 dias sem falar com Ele? Não, para pensar aí. É uma verdade que a gente precisa entender. Eu também, Luiz Fernando, falo para mim. Você fica 5 dias, 10 dias, falar com uma pessoa que você ama. Que mostra a minha prioridade. É o contrário. É aquilo que eu dou prioridade, revelo que está no meu coração. Porque na hora de eu cortar coisas, a primeira coisa que eu corto é a igreja. Estou precisando de mais tempo, então não vou para o culto. Então já está mostrando a tua prioridade. Mas outras coisas a gente não corta. Na hora que o dinheiro aperta, a primeira coisa que eu corto é o dízimo. Então já estou mostrando o meu coração. Isso não tem nada a ver comigo, tá? É você e Deus. É Deus. Nossa comunhão com Deus é o aspecto... Vou te animar essa manhã. Nossa comunhão com Deus é o aspecto... É esse entendimento que eu falei, que a gente tem que chegar, que tudo depende dele. Diga amém. E aí a gente começou a falar disso. Benefícios da comunhão com Deus. Se você anotou, você lembra que o primeiro foi, lógico, só por meio de um relacionamento e comunhão é que eu conheço uma pessoa. E com Deus não é diferente. O segundo, na semana passada, através desse relacionamento, eu vou conhecendo, eu vou confiando. Porque confiança não vem antes de intimidade. Amém? E hoje nós vamos para o terceiro. Qual é o terceiro benefício de eu me relacionar com Deus continuamente? Verdadeira transformação de vida. Não haverá transformação se não houver relacionamento com Deus. E a verdadeira transformação que eu quero, ela acontece no meu relacionamento com Ele. O Evangelho, queridos, ele não é conformidade. Não adianta eu vir para Cristo e continuar vivendo a mesma vida. Evangelho é transformação. Diga assim, Evangelho é transformação de vida. É isso aí. Evangelho é transformação. O milagre que Jesus realizou no seu ministério terreno, qual foi? O pessoal tá bom de Bíblia. Transformou água em vinho lá em Caná da Galileia, naquele momento. Se já inicia seu ministério mostrando, eu vim para transformar da água para o vinho. Jesus já chega mostrando o que ele vai fazer na minha e na tua vida. Transformar da água para o vinho. É isso que ele faz. É isso que acontece quando eu estou em contato com essa palavra. É isso, queridos, que o apóstolo Paulo declara em Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o quê? Poder de Deus para salvação de todo aquele. Essa palavra salvação no original é a palavra sozo. Pode ver salvação, transformação, cura, liberdade, está tudo envolvido. Então a gente pode ler Romanos 1,16 assim, ó. O Evangelho é poder transformador.
O Evangelho é poder que salva, poder que transforma. Diga amém. Se eu estou em contato com o Evangelho e não estou sendo transformado, tem alguma coisa errada, gente. E de repente o que está errado é o que eu vou falar essa manhã. De repente o que está errado não é a tua boa vontade, porque de repente você está doido para ser transformado. Mas de repente o que está errado é a maneira, o caminho que você está seguindo para ser transformado. Porque só existe um caminho para ser transformado: verdadeira comunhão com Deus. Não existe outro. De modo geral, eu vejo as pessoas tentando transformar os outros, mudar os outros, tentando mudar a si mesmo, tentando mudar da noite para o dia, tentando mudar do lado de fora. Eu vejo, mas está errado, tudo isso está errado. A verdadeira transformação, e a transformação que ele veio operar, essa da água para o vinho, é uma transformação interior que acontece na presença dele. Não é na força do teu braço. É uma transformação que ocorre só de eu permanecer na presença dele, eu já estou sendo transformado. Só de eu permanecer com ele. O problema é que às vezes a gente não permanece. A gente vai e sai. Vai e sai. Então a transformação, ela não é uma transformação duradoura. Então eu estou cansado de ver o pessoal chegar na igreja, muda a maneira de se vestir, muda a maneira de falar, mas a mudança interior mesmo, ela não acontece. Aí o que acontece daqui a algum tempo? Daqui a algum tempo vai embora. Pega o barco, vai embora. Cadê fulano de tal? Estava aqui do nosso lado. Cadê Beltrano? Estava aqui do nosso lado. Cadê? Estava tão animado, vinha tão bem, estava aqui em todo culto, de repente sumiu. É isso mesmo. Porque o foco da transformação é dentro, gente. Jesus não está olhando para a tua maneira de se vestir. É lógico que se você é um filho de Deus e santo, você tem que também se vestir de maneira decente. Ou você entra no fórum de qualquer jeito? Lá no quartel, por exemplo, não entra de qualquer jeito. Tenta entrar no quartel de bermuda para ver se tu entra. Então eu posso ter respeito lá, mas eu não posso ter respeito aqui? Reverência na presença de Deus, isso também é bom, mas não significa que Deus está olhando para isso como motivo da sua transformação. Então agora eu fui transformado porque eu estou de calça e de terno. Mentira. Eu posso estar vestindo o terno, mas por dentro a minha mente está cheia de adultério, cheia de cobiça, avareza. Não tem gente que esconde dinheiro dentro do terno? Roubando da igreja? Já foi pastor pego com isso. Está entendendo? O terno, que é santo, onde eu escondo dinheiro para roubar, é roupa. Transformação é interior, queridos. Transformação é interior. É de dentro para fora. É lógico que se eu sou mudado por dentro, a minha maneira de se vestir também vai mudar. Naturalmente, não é porque eu vou botar uma faca no pescoço do Ronald aqui, você está vindo de... Não, cara, não tem como. Porque, cara, eu parto do seguinte princípio: a pessoa está vindo de determinada maneira, eu olho, por que você não fala nada, pastor? Porque se o Espírito Santo ainda não convenceu ela, não vai ser eu que vou convencer. Qual o tipo de convencimento que eu vou... Agora, eu cobro de quem trabalha comigo. Ministério de louvor, eu dou em cima. Aí é outra história, porque se comprometeram. Então, quando eu vejo alguma coisa, eu corrijo. Agora, na igreja, de modo geral, eu vou mandar na vida das pessoas? Não, cara, o Espírito Santo tem que falar no teu coração, isso não está legal. E ele fala, tá? Tu bota o negócio, olha no espelho, porque ele fala comigo. Então, essa transformação que Jesus veio operar, gente, não é uma transformação forçada. É isso que eu quero que você entenda. Não é algo produzido pelo homem, é algo que somente Deus pode produzir na tua vida. E é fruto de você permanecer na presença dEle. Transformação é resultado de relacionamento com Deus. É isso que eu quero que você entenda. Não é resultado de vir todo culto. Que tem gente 30 anos da igreja, mas você não vai ver transformação, porque não se entrega ao relacionamento com o Pai. Quem está entendendo isso? De modo geral,
A gente, quando vem para Cristo, a gente quer que Ele transforme muita coisa à nossa volta, sim ou não? Transforma minha família, Senhor. Transforma lá no meu emprego, Senhor. Transforma minha vida financeira, Senhor. Transforma minha saúde, Senhor. Mas a primeira e principal transformação que Ele quer operar é dentro de você. A gente quer que Ele trabalhe do lado de fora. Ele está olhando e está trabalhando do lado de dentro. Porque não adianta Ele trabalhar do lado de fora, naquilo que me incomoda, se Ele não me prepara para viver a novidade. Porque se eu não estou pronto para viver a novidade vem e eu estrago tudo. Por isso que a prioridade de Deus é trabalhar dentro de mim. Me prepara para viver o milagre. Esquece esse negócio de Deus estar preparando um milagre para você. Ele não está preparando um milagre para você. Ele está preparando você para viver o milagre. Porque o milagre já está pronto. O nome dele é milagre. Mas o teu coração está pronto? Ou quando você viver esse milagre, você vai virar as costas e abandonar Deus? Ele está vendo o teu coração. O meu também. Ele vê tudo. Ele conhece. Eu não vou dar um carro para esse meu filho, senão agora todo final de semana ele viaja, não vem mais para ir para o culto. Não é que Deus assim não vou dar, gente. Presta atenção. Porque Ele quer você no culto, você é um escravo do culto. Entenda o que eu estou falando. Você vai se afastando da igreja, você vai esfriando a comunhão com os irmãos. Daqui a pouco você está no mundo. Por causa de uma bênção. Aí pegou a bênção e transformou em maldição. Só estou te dando um exemplo. Não é assim que Deus vai falar, não vou te dar. Não é isso. Ele não quer perder você. Eu já falei aqui no princípio de prosperidade isso. Ele quer me abençoar, mas Ele não vai nos perder. Por isso, às vezes, nossa vida está travada em algumas coisas, porque o nosso coração está sendo preparado. Diga amém. Então, quero ler aqui, 2 Coríntios 3,18 na Bíblia Viva. Olha que legal. Nós, os cristãos, entretanto, não temos nenhum véu sobre o nosso. Podemos ser espelhos que refletem claramente. Agora, em que medida eu vou refletir a glória do Senhor? À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, tornamo-nos mais e mais. Essa é a transformação. Essa é a transformação. Porque preste atenção, o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação aqui entre aquilo que aconteceu com Moisés em Êxodo 34 e a nossa vida. Ele está fazendo, é só você ler um pouquinho antes do capítulo 3 de 2 Coríntios. Ele está mostrando que, ele está fazendo uma comparação entre o ministério da lei e o ministério do Espírito. É isso que ele está fazendo. Então ele está dizendo o seguinte, olha só, assim como Moisés, quando ele desceu do monte, depois de 40 dias na presença de Deus, ele desceu e o rosto dele brilhava tanto, que os israelitas, eles não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Ele teve que botar o quê? Teve que botar um véu para cobrir o rosto. O apóstolo Paulo também está dizendo, nós não precisamos de véu. Por quê? Porque no tempo em que nós vivemos, quanto mais nós refletimos a glória do Senhor, melhor. Mas para isso, Moisés passou 40 dias na presença de Deus. Preste atenção, refletir a glória do Senhor é resultado de permanecer na presença dEle. Na presença dEle, a glória dEle começa a refletir em mim. E depois eu estou pronto para refletir isso para todos. Esse é o propósito de Deus, gente, para a nossa vida. Olha aí. Não tem outra coisa. Ainda que lá em 1 Coríntios 13:12, Paulo está falando que nós vemos como por espelho. Porque o espelho antigamente, preste atenção, o espelho antigamente não era essa que você vê hoje na sua casa, não. Hoje
antigamente a imagem era meio passada. Você viu um negócio meio assim, porque era ferro, se eu não me engano, ou era um tipo de aço que era escovado para você brilhar. Então você não tinha uma imagem clara do outro lado. Então em 1 Coríntios 13:12, Paulo está falando, nós vemos como por espelho. Ou seja, da maneira como nós estamos hoje, ainda não estamos face a face com o Senhor. Então mesmo assim, a gente contemplando a glória dele como por espelho, mesmo assim na presença dele, a glória dele em nós, refletindo para todas as pessoas. É o propósito de Deus para mim e para a tua vida. E é através, presta atenção, é através da glória de Deus refletindo na minha vida que as pessoas serão convencidas. É através da glória de Deus que a minha vida reflete, é que as pessoas serão convencidas. E é exatamente isso que o diabo tirou delas. Como está lá também em 2 Coríntios 4:4, que diz que o Deus desse século cegou, para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus na face de Cristo. Então as pessoas já estão cegas. Se eu agora também não reflito, como é que vai ser isso? Como é que essa igreja vai impactar o mundo, gente? Se o inferno, já tem um inferno para atrapalhar e para impedir que as pessoas vejam. Quem está entendendo, gente? Então é isso aí. O Espírito Santo trabalha na minha vida à medida que eu permito, que eu me relaciono com Deus. Não é na força do teu braço. Não é mudar de vida no teu próprio esforço. Não é mudar um comportamento na tua força, é se entregar ao relacionamento com Deus diariamente. E na medida que você caminha com Ele, você está sendo transformado. Quando você para para mudei. Mas aquela vontade, aquele negócio saiu de mim. Não é na força, gente. Deus não nos chamou para viver na força. Gente, deixa eu te dizer um negócio. É um cristianismo muito medíocre lutando contra o pecado. Para resistir, para não pecar. Isso é muito pequeno. Não, estou com desejo aqui, mas eu não vou. Isso não é vida. A vida é você entender que o pecado é um prazer momentâneo. Existe um prazer maior. Quando você entende que existe um prazer maior e você começa a se deliciar em Deus, você não sente mais desejo de nada. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Mas como que eu vou me deliciar se eu não me relaciono com Deus? Porque eu preciso conhecer o caráter dele, quem ele é, para eu me apaixonar por ele. E quando você tiver, cara, presta atenção, o pecado não tem espaço no coração de alguém apaixonado por Jesus. O pecado não tem espaço no coração de alguém apaixonado por Jesus. Sabe, igual quando você está apaixonado por aquela mulher que nenhuma outra atenção. A mesma coisa, se você está num relacionamento com Jesus, apaixonado por Ele, nada mais vai te trair. Você não vai, esse negócio de lutar, é muito pouco. Quem está entendendo isso essa manhã? Vamos continuar. Uma vida de devoção a Deus, uma vida de contemplação da glória de Deus, é o caminho para a transformação da minha vida. Dura pouco tempo. Dura pouco tempo. E esse é o valor da nossa vida. Quando estava lá em 2:18, dissemos que é para ele, quem lembra? Também Romanos foi, ainda com Deus, chamado segundo é esse. Qual própria minha vida está no aquele que de irmão venceu? Também os predestinou para quê? Para serem conforme a imagem do seu filho. A fim, ou seja, com a finalidade de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa transformação
É fundamental. Porque esse é o propósito de Deus para mim e para a tua vida. Que nós sejamos para... Ei, olha aqui para mim. Só assim o mundo vai ter esperança. Se Jesus estiver multiplicado na minha e na tua vida, o mundo tem esperança. Senão já era. Esse é o propósito. Esse é o propósito. As pessoas querem uma palavra. As pessoas querem uma esperança. E você foi chamado para impactar o mundo que você vive. Que mundo, pastor? O planeta Terra? Não. O teu mundo é o teu trabalho. Teu mundo é a tua casa. Teu mundo é a tua sala de aula. Teu mundo é as pessoas que você se relaciona. A esperança delas é você. A esperança dessas pessoas é você. Quem está esperando a volta de Jesus? A igreja. O mundo não está esperando a volta de Jesus. Só a igreja espera a volta de Jesus. Sabe o que é que o mundo está esperando? A manifestação dos filhos. Toda criatura, toda a criação aguarda ansiosamente na expectação da manifestação dos filhos de Deus. Então o mundo espera que você se manifeste como filho, para que aí sim, através da tua vida, eles passem agora também a esperar a volta de Jesus. Não tem outro, é você. Daí a importância de você ser transformado, cara. Agora, família, a mesma pessoa que está ganhar para Cristo, você não age como um verdadeiro filho de Deus, você não dá o testemunho, você não mostra a face de Cristo, você não reflete a glória de Deus, como é que as pessoas ficam? Meu Deus, se ela é da igreja, está assim, imagina. Meu Deus, se ela é da igreja, está pedindo que eu faça assim, que eu faça assado, que eu haja assim, ou está agindo assim, não tem mais esperança. Por isso que Jesus falou, se a luz que há em você for treva, quão tremenda treva. Claro, se eu sou a luz do mundo, e a luz que está em mim está treva, acabou. Vós sois a luz do mundo. Legal, mas a luz está apagada. Como é que... Não tem luz? Não é simples, gente. Mas eu só estou te mostrando que isso vem mediante um relacionamento com o Pai, gente. Você pode estar escolhendo o caminho errado da transformação. Você pode estar tentando mudar na força do teu braço, ficar combatendo com o pecado. Não é esse. Se entrega ao relacionamento com Deus todo dia, tu vai ver só. Tu vai ver só. Permanece na presença dEle. À medida que nos relacionamos com Deus, nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele. É o que está lá, ó. Não vivam conforme os padrões, mas transformem a vocês mesmos pela renovação. Deixem que Deus os transforme. Então qual é o meu papel? É só me permitir. Salmo 34, entrega, confia, o mais Ele fará. O meu papel é só me permitir. Como que eu me permito, pastor, ser transformado por Deus? Permanecendo em comunhão com Ele. Pouca transformação, pouca comunhão. Muita comunhão, muita transformação. Porque presta atenção, gente. É o único caminho. A palavra, renovação da palavra. A palavra apresenta o padrão, sim ou não?
Espírito Santo possa viver. Por isso que eu estou dizendo para você, sem comunhão com Deus não tem transformação de vida. Você pode estar nem ligando para essa mensagem. Você está comendo. Não tem. A chata aqui, ó. Duvido alguém que ora todo dia conseguir viver na praia pecar. Não vive. Quando o diabo quer te levar para o pecado, a primeira coisa que ele corta é a tua comunhão com Deus. Que aí você comete um errozinho, ele fala assim, vai orar? Aí você fica com vergonha de orar. Aí você não ora hoje, você não ora amanhã. Por isso que a Bíblia diz que um abismo chama outro, porque tu vai se afastando. Quando na verdade a orientação bíblica é quando eu pecar, é ir para Ele. Pecou, errou, corre para Ele, cara. Senhor, errei. Senhor, me ajuda. Senhor, me perdoa. Senhor, eu estou aqui. Esse é o caminho, volta para Jesus, corre para Ele. Não se afasta não. Ele está sempre pronto. Ei, essa frase aí, não está assustado com o pecado não. Que às vezes comete um erro, a gente quer apresentar que Deus vai fazer assim. Luiz, você fez isso? Parece que ele não vê tudo. Quando ele veio buscar Adão, Adão já tinha pecado, sim ou não? Aí ele perguntou para Adão assim, Adão, o que é que você fez, Adão? Foi isso? Qual foi a pergunta que ele fez? Aonde você está, cara? Você erra, Deus está com o que você fez. Ele quer saber onde você está. Porque você foi para longe dele. Tem motivo. Você fez onde já não, mas se onde você resolve. Vamos que ele está fazendo em casa. Se uma tarefa teu filho dá, a idade ele dá, dá seus brinquedinhos. Ele não fez a tarefa no jogo de fora, levou na rua, sei lá, no quarto, sei lá. Aí ele está brincando. Aí ele machuca, cai e está sangrando. Alguém vai falar com você assim, ó. Ei, teu filho caiu, se machucou, se cortou, está machucado lá. Aí tu chega lá, a primeira coisa que tu fala, por que você não fez a tarefa de casa que agora para você fazer? É isso? Tu quer saber se ele fez ou não? Tu quer socorrer e cuidar dele, sim ou não? Então por que a gente acha que Deus é assim com a gente? Quando a gente erra, Ele quer logo saber. Ele quer primeiro te sarar, porque o pecado fere. A maior vítima é quem peca. Porque foi enganado pelo diabo e já está ferido, não sabe, mas está ferido. Então a primeira coisa que Deus quer fazer é te tratar, te sarar onde você estava. Vem para perto de mim, volta para perto de mim. Aí depois Ele vai perguntar, cara, você comeu o negócio que eu mandei você não comer? Não foi isso que ele perguntou para Adão depois? Você comeu? Comi, a mulher que tu me deu. Beleza, então depois ele resolveu tudo. Então tá bom, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Infelizmente, mas ó, o amor está aqui. Quem está entendendo isso? Não é assim que tu age com teu filho, não? É assim que Deus age contigo, querido. A gente não pode ir para longe dele. Eu ainda vou falar da transformação pela renovação da mente. Vai chegar um tempo dessa série, eu vou falar de oração, palavra e jejum. Então, quando eu falar de palavra, eu vou falar da renovação da mente pela palavra. O foco aqui não é o foco é só te mostrar que você, sendo na presença de Deus pela oração, pela palavra, você vai sendo transformado. Porque a palavra te apresenta um novo padrão e o Espírito Santo te fortalece a viver esse novo padrão. Vou repetir. A palavra te apresenta um novo padrão, é a tua leitura. E o Espírito Santo, na tua oração, ele te capacita a viver esse novo padrão. Porque para você mudar de verdade, é isso que você precisa. Você precisa de uma informação que convença a sua razão
E você precisa de uma inspiração que motive a tua emoção. Sem as duas coisas não dá para mudar. Informação convencendo razão e inspiração convencendo mudança. Quer que eu te prove? Ó, você está precisando crescer 10 quilos. Você olha, ninguém confessa. Aí o nutricionista te dá o quê? Dieta. O que é essa dieta? É a informação que vai convencer a tua razão. Então agora você já sabe o que tem que fazer, sim ou não? Você já sabe qual é o caminho, sim ou não? Isso resolve tudo? Claro que não. Porque no dia que você está estressado, no dia que você quando a tua emoção decide sair da linha, razão nenhuma segura. Hoje eu não quero saber de dieta, eu vou me permitir, porque eu vou comer esse doce mesmo, eu trabalhei pra caramba, e pai, tu vai lá e tu joga tudo fora. Aí você fala assim, eu mereço. Está pensando errado. Você merece jogar uma semana de treino fora? Você merece, correu 5 quilômetros, gastou 400 calorias como um Big Mac que tem 800? Você merece? Você merece? Olha o pensamento errado. O Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, ele diz o seguinte: essa questão de razão e emoção é assim. A razão é um homem sentado em cima do elefante. O elefante é a emoção. A hora que a emoção decide sair da linha, a razão não segura. Por isso que para convencer a tua emoção só tem um jeito. Você precisa de uma inspiração. Você precisa de um exemplo. Precisa olhar e focar, porque toda vez que tu pensar em sair da linha, você vai lembrar de onde você quer chegar. Aí você segura. Quem está entendendo? Por isso que o relacionamento com Deus é a única maneira de mudar, porque eu me inspiro em Jesus. Jesus é tudo aquilo que eu quero me tornar, Ele é a minha inspiração. Quem está entendendo isso? A obediência motivada pelo afeto, gente, pelo amor que vem do relacionamento, é a maneira mais efetiva de viver em santidade e ter a vida de fato transformada. Não podemos concentrar o nosso foco só em resistir ao pecado. Devemos ter uma inspiração que nos motive a continuar caminhando certo. É tudo que o inferno pode fazer, chamar a tua atenção para o proibido. Tudo que o inferno pode fazer é chamar a tua atenção para o que é proibido. É querer te mostrar tudo que você está perdendo. Que você está abrindo mão de prazeres, de coisas, quando na verdade você não está abrindo mão de nada. Você está ganhando Jesus. Foi o que Paulo falou: eu considero tudo como perda pela excelência de conhecer a Cristo. Essa inspiração que vem do relacionamento com Deus é o que de fato transforma a tua vida. É você entender, existem prazeres espirituais superiores aos prazeres físicos. Porque Deus te criou com desejo, amém? Amém? Amém. Então esse desejo que você sente de coisas, não é em si errado. Porque foi Deus que te criou assim. Errado é você satisfazer esse desejo no lugar errado. Deus criou a gente assim, para que a gente tivesse anseio pela busca dele. A gente fala do vazio dele, e no que busca ele, eu sou completamente satisfeito. Não mais um lugar. E tem um desejo de Deus que criou para nele. Então não é você lutar contra o pecado, é você colocar o foco no lugar certo. Na comunhão com Ele.
Começa a olhar para Jesus e satisfazer os teus desejos, teus anseios, tuas carências. Começa a olhar para Ele, começa a se relacionar com Ele, depois tu me conta. Se você tem necessidade de mais alguma coisa. O que Davi entendeu isso, olha o que ele fala no Salmo 16. Tu me farás ver, e na tua presença, a plenitude de alegria, e à tua direita, descubra as delícias presentes na presença de Deus, queridos. Tem delícias na presença de Deus. Não são delícias passageiras, não. São delícias perpétuas, que te deixam plenamente satisfeito. Ei, eu estou te ensinando a chave da transformação, tá? Você ter tua vida de fato transformada, se apaixone por Jesus. Preste atenção nessa frase. Dê a transformação. Quanto mais eu contemplo Jesus, fica mais fácil eu me tornar parecido com Ele. Agora, eu não vou ficar parecido com Ele se eu não tenho tempo de contemplação. Tempo de comunhão, tempo de permanência na presença dEle. Eu estou te ensinando o caminho, o único caminho possível para ter tua vida transformada é comunhão e relacionamento de amor com Deus. Todo o resto é resto. Tem gente que fica na igreja porque tem medo de ir para o inferno. Essas pessoas não duram, porque o medo passa. Uma hora o medo passa e o pecado vence. É só olhar para o Covid aí. 2020 parou tudo. O pessoal tinha medo até de botar o pé na... Sim ou não? Hoje em dia, diz que está um surto aí de novo. Cadê as máscaras? Cadê? Perdeu o medo. Quando o medo vai embora, a gente está pronto para pecar de novo. Por isso que Deus não é um ditador que te está indo numa coleira, não. Ou você fica com Ele por amor, ou... Não tem jeito, cara. Esse relacionamento de amor é fundamental para a nossa vida. Medo não se segura na igreja. Bênção não te segura na igreja. Porque quando você recebe a bênção, o que é que você faz? Aí Deus para você virou um supermercado. Entrei, peguei o que eu queria, fui-me embora. Deus é supermercado? Você tem algum relacionamento com o dono do supermercado? Você conhece o dono do supermercado? Não, você tem relacionamento com alguém no supermercado? Tem? Não, você só vai lá e pega o que você quer. Deus não é supermercado, querido. Por isso que a bênção não prende ninguém na igreja. Senão você vai entrar aqui e ainda fica olhando na prateleira. Escolher o que é que eu quero hoje. Pega e vai embora. Não, não vai dar certo. Tem que se apaixonar por Ele. Tem que ter relacionamento com Ele. Tem que conhecê-lo. Não existe verdadeira transformação de vida, cara, sem comunhão com Deus. Permanecer na presença dEle é o único meio de transformação. A gente está falando de benefícios de comunhão com Deus, sim ou não? Primeiro, conhecer a Deus. Segundo, confiança em Deus. Terceiro, transformação de vida. Para fechar, pode vir o ministério de louvor, eu fecho com esse texto. Davi, vou voltar aqui para te falar um negócio, olha aqui para mim. É muito legal Davi, porque ele vive numa antiga aliança, mas com mentalidade de nova aliança. Davi é impressionante. Não à toa ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Eu entendo, cara, que ele é chamado assim porque ele entendeu a graça. Davi é um homem da graça na lei. Na minha visão, tá, gente? Os salmos, a maneira como ele, cara, até mesmo a maneira como ele se arrepende. Quando o pecado dele é exposto. Fala, Senhor, pode fazer tudo comigo, mas não me afasta a tua presença. Ele já estava entendendo tudo. Quando perguntam para Deus, Deus aparece para ele e pergunta assim: Davi, você errou.
Você cometeu um erro. Você fez uma coisa. Não é do pecado de Betseba, não. É outro erro que ele cometeu. Quando ele fez o recenseamento, começou a contar o povo, e Deus não tinha mandado ele contar. Ele ficou orgulhoso. Ele queria ver qual o tamanho do exército que ele tinha. Deus viu esse orgulho no coração dele. Ele mandou contar o exército dele todo. Deus falou: eu mandei você contar alguma coisa? Está orgulhoso, né? Teu grande exército, né, Davi? Aí Deus falou com ele assim: Davi, o que você quer? Escolhe. Tu quer cair na minha mão ou quer cair na mão dos inimigos? Porque esse erro que tu cometeu, tu vai ter que arcar com as consequências dele. Tu ficou muito orgulhoso. Quer cair na minha mão ou quer cair na mão dos inimigos? Aí ele falou assim: Senhor, eu quero ficar na tua mão, porque tu é um Deus bondoso, misericordioso, cheio de amor, cheio de misericórdia e tal. Davi entendeu tudo, cara. Davi entendeu tudo. Aconteça o que acontecer, é melhor ficar com Deus. Cometa o erro que cometer, é melhor continuar na presença de Deus. Aí no Salmo 27 ele dá essa declaração maravilhosa: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Porque é a única maneira de ter a vida de fato transformada. Permanecer na presença de Deus, contemplando aquilo que eu desejo me tornar. Não abra mão da tua comunhão com Deus, porque é nisso que você caminha com Ele, Ele vai transformando você. Eu quero declarar sobre a tua vida: você não é mais a mesma pessoa. Esse tempo que você tem caminhado, Ele já tem transformado você, e Ele vai transformar você cada vez mais, porque a jornada com Ele é transformação. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilha cada vez mais, até ser dia perfeito. A tua vida vai sendo transformada à medida que você caminha com Deus. Não é na força do teu braço. Pastor, eu não consigo. Ei, você não consegue, e eu também não consigo, mas Ele te ajuda. Só permanece na presença dEle, só permanece em comunhão com Ele, só permanece se entregando a Ele. Volte sempre para Ele, olhe para Ele, entrega a tua vida a Ele. Esse é o caminho da verdadeira transformação. Ele te transforma, Ele te transforma, Ele te transforma. Eu fecho com esse slide. Estar envolvido em um relacionamento com o Senhor é o segredo para uma transformação verdadeira, consistente e duradoura. Diz amém. Não era para dizer amém, porque eu pulei o principal. Ah, então por que tu disse amém? Não disse não. Ah, tá. Estar envolvido em um relacionamento de amor com o Senhor é o segredo para uma transformação verdadeira, consistente